Então, como último esforço, Satanás opera milagres, prodígios e sinais de uma forma mais poderosa do que antes para ajuntar, para convencer as pessoas a lutarem ao seu lado na guerra chamada Batalha do Armagedon. Veja que o texto diz, então os ajuntaram no lugar em que hebraico se chama Armagedon. Então perceba que o termo Armagedon é um termo hebraico que não foi traduzido. O livro do Apocalipse foi escrito em grego, mas Armagedon é uma transliteração do hebraico. Armagedon significa no hebraico Ar-Megido, significa monte de Megido. O monte do Megido é o Monte Carmelo. Megido era uma região, uma planície, e o monte daquela região era o Monte do Carmelo. Então a batalha a que se refere o livro do Apocalipse, a batalha do Armagedon, ou seja, a batalha que ocorrerá no Monte Carmelo, ela faz referência ao texto de 1 Reis, capítulo 18, versículo 20 a 40. Nesse texto é apresentado o embate, o combate entre o profeta Elias e os 450 profetas de Baal. Naquele momento, o contexto é que Deus havia cessado as chuvas sobre Israel. Durante anos não choveu e houve fome e morte em todo Israel. Isso por causa das abominações que o povo fazia. Eles adoravam outros deuses, se corromperam, os sacerdotes se corromperam e se afastaram de Deus. Então Deus enviou o juízo sobre Israel. E então, no Monte Megido, foi decidido. Veja o que diz o texto. Elias chegou perto do povo e disse: até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vão fazer? Se o Senhor é Deus, adorem o Senhor. Mas se é Baal, adorem Baal. Então toda a congregação de Israel, todos os filhos de Israel e o rei Acabe se reuniram no Monte Carmelo para decidir quem seria o Deus de Israel, se seria o Senhor nosso Deus ou se seria Baal. E o desafio foi: aquele Deus que fizer cair fogo dos céus, esse é o Deus verdadeiro. E os 450 profetas de Baal clamaram, se sacrificaram, se autoflagelaram, cantaram, choraram durante a manhã e a tarde inteira. E Baal não foi capaz de fazer cair fogo no céu. Elias orou de forma simples ao Senhor e Deus fez cair fogo dos céus. E ali, naquele momento, ficou provado que só o Senhor é Deus. Então percebe que a batalha do Armagedon, dita em Apocalipse, não é uma batalha literal, mas sim uma batalha espiritual, onde todos os povos, todas as pessoas são convidadas a escolher quem será o Deus verdadeiro das suas vidas. A batalha do Armagedon também faz referência ao texto de Joel, do profeta Joel, capítulo 3, versículo 12 e 14, sobre o vale da decisão, o vale de Josafá. No livro de Joel, o Senhor diz: levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações ao redor. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Então veja que no livro de Joel é dito que todas as pessoas iriam se congregar no vale da decisão para decidir e serem julgadas a Deus. E de forma semelhante, o livro do Apocalipse diz que todas as pessoas do mundo inteiro iriam se reunir no Monte Megido, ou seja, no Monte Carmelo, para a grande batalha. Então a batalha do Armagedon não é um conflito bélico, um conflito militar. Não, a Batalha do Armagedon não é uma terceira guerra mundial que envolverá todas as nações, ou uma batalha que envolverá Israel e Palestina. Isso é um engano do inimigo, é uma mentira.
e muitas vezes pregado por Hollywood, pelos filmes e pelos livros sensacionalistas. A batalha do Armagedon é uma batalha espiritual pela sua decisão. Ela ocorre na sua mente. Todos os dias a batalha do Armagedon ocorre em sua mente. O Espírito Santo de Deus fala ao seu coração, tentando te convencer da palavra do Senhor e tentando te fazer chegar perto de Jesus. E de forma semelhante, as forças de Satanás irão enganar as pessoas, fazendo com que elas se afastem do Senhor. E até esse dia, e nesse dia, será mostrado que só o Senhor é Deus. Perceba que o contexto foi que Babilônia perdeu o apoio das nações. E aí Satanás realizou milagres, prodígios e sinais para fazer com que as pessoas se voltassem para ele. Mas vendo as pragas caírem e todos os desastres acontecendo na terra, as pessoas perceberão que o poder da besta é falso, que elas foram enganadas e que só o Senhor é Deus. Mas naquele dia não haverá mais possibilidade de arrependimento. Porque o momento de arrependimento, o momento de decisão é hoje, é agora. Pois quando Jesus se levantar do santuário e as pragas começarem a cair sobre a terra, ali indica que a porta da graça foi fechada. Então você percebe que a batalha do Armagedon é uma batalha por sua adoração e ela ocorre na sua mente, no seu coração, onde você, à semelhança do que foi o povo de Israel, irá decidir quem é o Senhor da sua vida. Logo após esse momento, o Senhor derramará sua última praga. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: Feito está. E sobrevieram relâmpagos, trovões, e ocorreu um grande terremoto como nunca se houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande, e em grande cidade se dividiu em três. E caíram as cidades e as nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para lhe dar o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grandes saraivadas com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo das chuvas e das pedras, os homens blasfemaram contra Deus, porquanto o flagelo era sobremodo grande. A sétima praga, meus irmãos, ela indica a volta do Senhor Jesus. O fato de haver relâmpagos, trovões e vozes é um indicativo de que forma semelhante que Deus se apresentou a Israel no Monte Sinai, Deus retornou a essa terra. E quando Deus retorna, o Senhor Jesus retorna a essa terra, os ímpios morrerão. Pedras de 30 quilos irão cair sobre todo o mundo. Fogo, trovões, terremotos, avalanches, maremotos irão alcançar todo o mundo. E aí, nesse momento, haverão dois grupos de pessoas. Os filhos de Deus selados, e eles dirão: Este, conforme diz o profeta Isaías, este é o Deus em que aguardava, e ele me salvará. E o outro grupo de pessoas, os adoradores da besta, dirão: Caí sobre nós os montes e escondei-nos da face do Cordeiro, pois é chegado o dia da sua ira, e quem pode suster-se? Então você percebe, nesse momento em que o Senhor Jesus voltar, todos os ímpios irão morrer. E Satanás será preso durante 1000 anos. E Jesus irá buscar resgatar os seus filhos, os selados,
Eles passarão pelas 7 pragas, eles não sofrerão os danos das 7 pragas. Eles serão sim perseguidos, muitos serão mortos, mas nesse momento em que Jesus voltar nos ares, a promessa de Deus se cumprirá, conforme diz em 2 Tessalonicenses. Os mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados, glorificados. E aí eles serão arrebatados juntos nos ares para o encontro do Senhor. E aí terá início novos céus e nova terra. Pois o primeiro céu e as primeiras coisas passaram. Não mais haverá luto, não mais haverá choro, não mais haverá dor. Satanás será preso por 1000 anos. E o reino de Deus será para sempre. Neste dia haverão 2 povos. A um o Senhor dirá: vinde, benditos do meu Pai, para o reino de Deus, preparado desde a fundação dos séculos. E ao outro grupo, Deus dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Você percebe que a batalha do Armagedon ela acontece hoje na sua mente. Você percebe que o momento da decisão é hoje. Se você esperar para amanhã, pode ser tarde demais. Você percebe que só existe graça hoje, enquanto Deus está no santuário, pois quando ele se levantar e sair do santuário, a porta da graça será fechada. E aqueles que renegaram a Deus estarão sujeitos ao poder do inimigo. Você percebe que Deus está falando com você hoje. Você entende que a vontade do Senhor é te resgatar, mas que para isso você precisa dar o primeiro passo, um passo de obediência, de aceitação de Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Se você percebe essas coisas, é porque o Espírito Santo de Deus ainda atua no seu coração. E não foi por acaso que você está aqui ouvindo essas palavras. E a Bíblia diz: se hoje ouvires a voz de Deus, não endureçais o seu coração. Se é vontade do Senhor, se é a sua vontade hoje aceitar o Senhor e ser salvo, fazer parte dos 144.000 selados e ser povo de Deus, diga em voz alta para o universo: eu aceito a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Se você disse isso, se essa é a sua decisão, una-se a nós agora em oração. Santo Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos porque só o Senhor é Deus. E nessa grande batalha do Armagedon, nós queremos nos posicionar diante do Senhor para ser povo seu, para ser salvo por ti. Aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas e te imploramos, grande Deus, salva-nos, escreve os nossos nomes no teu livro da vida, nos sela com o seu selo, nos marca com o teu sinal, nos dá o teu Espírito Santo e guarda-nos em tuas mãos. Nós te imploramos, salva-nos, salva-nos, ó Deus, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.